Deus nos deu um manual de instrução, que é a Bíblia Sagrada, que nela nós encontramos respostas para todas as nossas dificuldades. Mas se nós resolvemos decidir as coisas por nós mesmos, né, sem consultar a Deus, a palavra de Deus, e as coisas virem a dar errado, então nós sabemos que tem as consequências dos nossos erros. Isso é uma lei natural, né? Se fazemos coisas erradas, escolhemos caminhos errados, vamos arcar com as consequências desses erros. Então isso é um caminho natural do sofrimento, nos causa sofrimento quando nós tomamos atitudes que não estão condizentes com a palavra do Senhor. Questões de saúde, né? Muitas questões de saúde nos causam sofrimento também, né? O que acontece, né? A partir do momento que nós nascemos, o nosso corpo entra em contato com o oxigênio e ele começa naturalmente a se deteriorar até a morte. Isso é uma causa natural também da nossa condição física carnal. Então ficamos doentes mesmo. Essas doenças elas podem ser em qualquer parte do corpo, desde a cabeça até os pés, né? E essas doenças nós estamos sujeitos a elas. Então nós sofremos de enfermidades, principalmente quando somos negligentes no cuidado com a nossa saúde. Eu estou falando para mim mesma, isso que às vezes, né, eu tenho alguns probleminhas que eu preciso cuidar melhor de mim mesma. Então a Bíblia nos traz isso, nós cuidarmos do templo do Espírito Santo. Então os problemas de saúde são causas naturais mesmo do passar do tempo, do nosso envelhecimento do nosso corpo, da nossa mente, vai envelhecendo, vai sofrendo impacto do que nós nos alimentamos, das temperaturas, de tudo que passamos, né? E aí o corpo vai se deteriorando mesmo, isso é uma coisa natural da vida. E então existem alguns sofrimentos que os motivos são claros. Existem sofrimentos que a gente não consegue entender por que estamos passando por aquilo, né? E assim, dentro do que nós analisamos, fica a pergunta: por que eu estou passando por isso? E Jó aqui, iniciando o livro de Jó, nós só vamos entender completamente o motivo desse sofrimento lá no final. Mas eu quero que os irmãos, vou repetir mais uma vez, todos os irmãos aí, coloquem para mim nos comentários ou mandem para mim separadamente a sua opinião. Por que Jó passou por tamanha provação? Nós vamos ver aqui que Deus permitiu, Deus deixou Jó passar por isso. Por quê? Na sua opinião, dentro daquilo que você já conhece da palavra, do livro de Jó, dentro daquilo que você já sabe, o que você acha que foi o motivo de Deus ter permitido isso? Eu quero essa resposta dos irmãos. Vou insistir que eu quero que vocês falem. Tá? Não estamos presencial, mas escrevam para mim no comentário aí, ou mande pelo WhatsApp, mas contribuam com essa resposta que vai ser importante para nossos estudos. Estejam com as suas Bíblias abertas aí no livro de Jó, capítulo 1, que nós vamos acompanhando por aí. Então aqui tem alguma introdução, né? Porque existem assim os estudiosos, teólogos, historiadores, essas pessoas todas que fazem esses estudos da Bíblia. Existem algumas pessoas que dizem que o livro de Jó é apenas uma parábola, né? Não é um fato real. Então existe essa divergência aí entre quem são os mais estudiosos, né? Dentro assim quem sou eu para falar alguma coisa, mas até onde eu já li, até onde eu entendo. Eu gostaria que nós considerássemos que Jó foi uma pessoa que realmente existiu. Por quê? Porque a região aqui onde ele morou, em Uz, é uma região conhecida. Tem muitas regiões na Bíblia, cidades, lugares, que até hoje os historiadores não sabem aonde fica na atualidade, onde estavam esses lugares, né? Então são regiões da Bíblia que ainda não se sabe, né, a correspondência delas na atualidade. Mas a terra de Jó, Uz, é uma terra que nós já sabemos aonde ela estava, né? Na região da Arábia, no deserto. Então é uma terra conhecida. E nós também, eu coloquei nos estudos, né, que a história de Jó ela vai ser comparada, citada, usada as palavras de Jó em outros livros, né, vai ser citado como realmente alguém que existiu verdadeiramente, não é uma parábola, né? Alguns colocamentos de Isaías, Jeremias, Salmos, nas lições, eu coloquei bem isso para os irmãos darem uma analisada, né?
que Jó é tido como um homem que realmente existiu na face da terra. Isso não é uma parábola, né, como alguns pensam. E a questão de quando foi escrito ou por quem foi escrito também é um debate muito longo, né, entre esses teólogos estudiosos, né? Mas por alguns motivos parece fortemente que parece ser Moisés, porque nós vamos ver aqui que Jó viveu num tempo onde ainda não havia o tabernáculo, não havia o templo, não havia a lei, ainda não havia o culto instituído, né? Então se remete a um tempo anterior a Moisés, que quando ainda não havia toda essa, né, essa orientação de Deus com relação ao culto, que foi dada a Moisés no Sinai. Então por isso, né, que Moisés parece ser um forte candidato a ter escrito o livro. Mas enfim, tudo isso são especulações e que não vai fazer diferença na nossa fé, né? O interessante aqui é nós vermos a questão do que realmente aconteceu com Jó, de tudo que esse livro nos traz e o porquê que isso aconteceu. Primeiramente, algumas questões aqui que eu vou colocar para os irmãos. Será que Deus estava fazendo uma aprovação à fé de Jó? Será que Deus queria provar Jó? Uma pergunta, é uma resposta que muitos poderiam já ter colocado aí, que Deus queria provar Jó, né? Provar a fé de Jó. Mas os irmãos vejam, foi um sofrimento tão intenso. Deus é um Deus onisciente, Ele conhece, né, os nossos corações. Será que era necessário tanto sofrimento para uma coisa que na verdade Deus já sabia, né? Deus já sabia, porque aqui no versículo número 1 do capítulo 1 vai dizer o quê? Na parte 2, Deus vai dizer que este era um homem sincero, ele era reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Então Deus já sabia quem era Jó. No verso 8 também, quando Deus está conversando com Satanás, ele vai dizer o que sobre Jó? Que ele é um homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Então, a questão de assim dizer que Deus está provando a fé de Jó parece ser uma resposta um pouco vaga, porque Deus já colocou aqui no livro que sabia quem era Jó, né? Ele era reto, ele era íntegro, ele era temente a Deus, sincero na sua fé. Então, parece uma resposta que, né, quando eu comecei a estudar o livro de Jó pela primeira vez, que essa é uma das muitas que eu já, graças a Deus, estou tendo oportunidade, eu pensei que Jó não era convertido. Foi uma das respostas que eu mesmo dei para mim, né, nos meus estudos. Mas nós vamos ver que isso também não é uma resposta muito boa, porque quando Deus está falando com Satanás, ele vai dizer: observaste tu o meu servo, o meu servo. Então Jó já era convertido, né? Então essa aqui não é uma questão dele estar passando por um sofrimento para que o coração dele seja quebrantado para a conversão. O que acontece com muitas pessoas, né? Passam por dificuldades, por sofrimentos, porque dessa forma o coração se quebranta e a pessoa se achega a Deus. É uma das respostas para o sofrimento humano, mas não é o caso de Jó, né? Será que Deus queria ensinar algo a Satanás, né? Aqui tá falando que tá travando, né, Sueli? Mas realmente eu acho que a internet não tá boa por causa desse tempo, né? Ontem também aqui em casa não tava boa a internet. Infelizmente, né? Quem não conseguir assistir tudo, se a gente conseguir terminar, depois assiste a gravação. Então Deus não queria ensinar nada para Satanás, né? Porque Satanás já é um anjo decaído, né? Condenado e não aprende nada, né? Ele tem a oportunidade, nós estamos aqui, de conversar com Deus, e Satanás não tem essa... Deus já sabe que ele não vai, ele já está condenado, né? E Deus sabe também, ele na sua onisciência, que Satanás não vai aprender. Agora, será que Deus quer ensinar algo para Jó com esse sofrimento todo? Aí, né, pode ser uma boa, eu pensava assim, nos primeiros estudos que eu fiz, que essa pode ser uma boa resposta. Mas ensinar o quê? Né? Porque nós vamos ver o quê? Que Jó foi um homem que ele era um homem que ele já tinha no coração dele a fé, né? Ele era um homem rico,
ele era um homem que tinha uma grande família, o que na época isso era representava bênção, né? Para os judeus, quanto mais filhos, mais abençoado a pessoa é. Então ele tinha já os seus 10 filhos, um homem rico, criador de animais. Uma coisa muito interessante é que Jó era, por isso que nós pensamos que esse livro tenha sido escrito por Moisés, porque veja, não tinha o culto ainda. Jó fazia sacrifícios pelo pecado dos seus filhos, ele fazia isso, ele era um sacerdote doméstico do lar, ele mesmo sacrificava a Deus pelos pecados dos seus filhos. Então ele cuidava da parte espiritual da sua família, né? Então ele era um sacerdote do seu lar, assim como foi Jetro, né? Assim como foi Abraão, né? Melquisedeque. Então por isso que a gente pensa que Jó foi um personagem, uma pessoa que existiu nos tempos de Moisés, né? Então no verso 5 vai dizer que os filhos cometiam pecados e ele continuamente fazia os sacrifícios em favor dos filhos, né? Do pecado dele e dos filhos. Interessante nós vemos aqui que nós, né, batistas, temos esse costume muito, né, sempre muito ensinado do culto doméstico, né? Então, veja, Jó fazia isso, né, o seu culto doméstico, né? Nós temos também que procurar em família estudarmos as coisas do Senhor. É um costume batista, o culto entre família durante a semana. Bom, e aí o que vai acontecer então? Vai acontecer que nós vamos observar que tanto os anjos de Deus quanto Satanás periodicamente têm reuniões com Deus. Reuniões com Deus. Então, na primeira reunião que vai ser relatada aqui, o Senhor é quem vai falar. Veja só, isso aqui é uma coisa que acontece muito. As pessoas acham que quando, né, os anjos e Satanás foram diante de Deus, para que eles iam lá diante de Deus? Eles iam para dar um relatório do que eles tinham feito durante um período. Então, os anjos do Senhor, eles davam conta do que eles tinham trabalhado, cuidado de nós, né? Diz no Salmo 34:7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, esses anjos, né, aqui na minha versão da Bíblia diz filhos de Deus, né, eles se apresentam diante de Deus nessa reunião periódica, dando conta do quê? Do tempo que ele esteve ao nosso lado, cuidando de nós, daqueles que temem a Deus. E Satanás participa dessa reunião também, porque ele também percorre a terra, fazendo só que o contrário, a maldade, causando a destruição, né? E ele também vai dar conta dos seus maus feitos a Deus também nessa reunião. Então, Satanás tem acesso a Deus, né? Está submisso ao Senhor. Isso é uma coisa importante, eu já falei isso para os irmãos, né? Que nós temos 2 exemplos bem evidentes na Bíblia, que é esse aqui, que Satanás só vai tocar a vida de Jó porque Deus vai permitir. Paulo também teve um espinho na carne colocado por Satanás, a palavra diz, nós estudamos em Coríntios, né? Mas Deus permitiu, né? Então, Satanás está submisso a Deus. Se ele toca na vida da pessoa, porque há permissão de Deus. Então, os irmãos, vejam no verso 7 uma questão bem interessante. Nós estamos no capítulo 1. Então, o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E ele disse que de rodear a terra, né? No verso 8, é aqui que eu quero destacar. Disse o Senhor a Satanás de novo, observaste tu a meu servo Jó? Então veja aqui, acontece uma coisa muito interessante. Eu já ouvi muita gente dizer que foi Satanás que quis mexer com Jó e pediu permissão a Deus, mas não foi. Foi Deus que chamou a atenção de Satanás que Jó era um homem temente a Deus. Então os irmãos vejam que Deus tem aqui o propósito dele em todo o decorrer dessa história, porque foi ele que chamou a atenção de Satanás e disse, você viu o meu servo Jó? Está no verso 8. E ele vai dizer, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. E Satanás vai responder para o Senhor. É claro que, porventura, teme Jó a Deus debalde. Porventura, não cercaste de todos os bens?
né? Ele tem tudo, ele tem casa, ele tem bens, ele é rico, né? Ele tem uma boa família, então é lógico que ele teme a Deus. Aqui também tem um ensinamento muito importante. Satanás não conhece as intenções do nosso coração, nem os nossos pensamentos. Porque ele julgou que Jó era temente a Deus porque ele tinha sido muito abençoado materialmente por Deus, né? E aí ele vai dizer, agora no verso 11, então agora, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti em tua face. Então Satanás pensa, né, que se Deus permitir que as coisas materiais que Jó tem sejam destruídas, então Satanás acredita que Jó vai blasfemar diante de Deus. E isso nós sabemos que não vai acontecer. Então isso é muito importante para nós tirarmos uma lição aqui, que Satanás não conhece nossos pensamentos, nem as intenções dos nossos corações. Isso são setores da nossa vida que são pertencentes ao Senhor, né? Ele fez o julgamento dele aqui, né? Que Jó ia cair em blasfema contra Deus, se tirasse os bens materiais. Mas isso não aconteceu. Então é importante isso, irmãos. O Satanás toca a nossa vida se Deus permite, né? Se nós damos as nossas brechas também, como eu dei aí o exemplo de Saul, né? Saul, ele foi desobediente, eu dei o exemplo de Saul e de Acabe na nossa lição. Saul foi desobediente, o Espírito Santo de Deus se retirou dele e entrou o espírito maligno. A mesma coisa aconteceu com Acabe, porque no Velho Testamento o Espírito Santo não habitava como habita em nós hoje de maneira permanente. O Espírito Santo ele vinha sobre a pessoa, o servo de Deus, executava o que Deus tinha de propósito e o Espírito Santo não permanecia. Então o Espírito Santo de Deus se retirou de Saul e entrou o espírito maligno. Foi uma brecha, né? Mas só que com a permissão de Deus. Saul deu uma brecha e Deus permitiu então a entrada do espírito maligno. Então Satanás só entra nas nossas vidas com a permissão de Deus e também ele não conhece as intenções dos nossos corações, né? Nem os nossos pensamentos. Então nós sabemos aqui o que vai acontecer. Que Deus vai permitir que tudo, no verso 12, que ele pode sim mexer em tudo que Jó tem, só não na vida, né? Na vida de Jó, essa tem que ser preservada. E nesse primeiro momento, Deus permite então somente que Satanás mexa nos bens materiais. Então vai ser morto todos os bois, ovelhas, camelos, toda a criação que Jó tinha vai ser destruída. Os seus empregados e, por fim, os seus filhos. Um vento forte cai sobre a casa onde estão os filhos se alimentando e morre todo mundo. Então, essa foi a primeira parte do que Deus permitiu que Satanás fizesse. E aí, irmãos, acompanhem comigo aí do verso 20 ao 22 do capítulo 1. Qual foi a atitude de Jó depois de toda essa destruição sobre a vida dele? Então, Jó se levantou, ele viu tudo morto, né? Os animais deles todos levados, todos os bens, a casa dele caída, com os filhos mortos embaixo. Ele se levantou, ele rasgou o seu manto, porque naquela época eles usavam uma roupa e por cima um manto. Então ele não ficou nu, né? Ele rasgou o manto que cobria ele por cima, ele raspou a cabeça, ele se jogou em terra, numa situação de prostração mesmo, né? E o que ele fez? Ele adorou a Deus. Então ele aceitou, ele entendeu que aquilo que ele estava passando era a permissão de Deus na vida dele. E ele vai dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em toda essa parte da aprovação, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, uma grande maravilha, né? Ele passou por esse primeiro momento da aprovação dele, ele ainda adorou a Deus e não pecou, e aceitou, entendeu que aquilo ali era a mão de Deus, a permissão de Deus na vida dele, mesmo sendo ruim, né? Então, ele vai dizer: se Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. E aí nós vamos para o capítulo 2. Aí então vai ter novamente a reunião, né, dos anjos com
e Satanás e Deus no mesmo propósito, né? Que eles têm de estarem prestando contas lá a Deus sobre o que eles têm feito aqui na Terra. E agora, né, mais uma vez, vai haver essa conversa entre Deus e Satanás. E mais uma vez, observe no verso 3. É Deus quem vai incitar Satanás a observar Jó. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Novamente, porque não há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa, para o consumir sem causa. Então, veja só, Deus novamente vai chamar a atenção de Satanás. Tá vendo? Você quis dizer que se eu tirasse todos os bens dele, ele iria me blasfemar contra mim. Mas você viu que não foi isso que aconteceu. Ele continuou sendo um homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, sincero diante de Deus, e os bens materiais não fizeram diferença. E Satanás novamente vai aqui fazer um novo pedido a Deus. Novamente achando que assim ele conseguiria fazer Jó blasfemar. E então no verso 4 ele vai dizer: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então quer dizer o quê? Que se Deus permitisse que fosse tocado na vida de Satanás, na vida de Jó, na saúde, então aí sim Jó iria blasfemar contra Deus. Mais uma vez o diabo aqui está errado, ele não nos conhece. E Deus vai dizer então: estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás. Satanás que está pedindo, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor no verso 6: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a vida. Então, a nossa vida só pode ser tirada por Deus, né? A nossa vida pertence a Deus. Então, agora, Deus deu permissão para que tocasse a saúde de Jó, e ele vai sofrer de uma grande enfermidade, que no verso 8 vai dizer aqui, né? Que são feridas que vai cobrir todo o corpo dele, e ele vai ter que precisar até de cacos de telhas para raspar o corpo, para ir tirando aquelas feridas e o pus que vai saindo daquilo. Irmãos, e mais para frente nós vamos ver, na lição eu coloquei, a Bíblia fala que aquela secreção das feridas vai caindo dentro da comida que é levada para ele comer. É um retrato terrível, né, do que é essa doença que Jó vai passar, que Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde dele, né? E aí então ele vai passar por essa doença além de dores físicas, ela traz perturbação, ela traz pesadelos, ela deixa a pessoa, nós vamos ver aí que mais para frente, né, que Jó vai ter terrores noturnos, né, ele vai ficar perturbado à noite. Então, além dele ter o dia todo daquele sofrimento, ele também não vai conseguir dormir. Então, ele vai ficar num estado psicológico muito terrível, né? E ainda para piorar as coisas, a única pessoa que sobrou da família dele, no verso 9, né, do capítulo 2, é que a esposa que sobrou, né, de toda essa tragédia, essa também Satanás nem precisava levar, porque é uma aliada dele, disse o que para Jó? Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Essa foi a palavra da esposa, veja só, né? Então essa esposa não era uma boa mulher e não serviu de ajuda nenhuma. Então ela realmente aqui dá um mau conselho, né? E abandona Jó sozinho nessa situação. E no final do verso 10 vai dizer novamente que em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Jó não pecou. E do 11 aqui até o 13 vai nos contar a respeito dos seus amigos, né? Elifaz, Bildade, Zofar, e mais no final vai chegar Eliú também. Esses três amigos, a princípio, eles vão estar ao lado de Jó todo o tempo. Veja que coisa fantástica também esse ensinamento. Muitas vezes eles vão falar muitas coisas que não convêm aqui. Eles têm uma teologia errada, nós vamos aprender isso. Mas eles não
abandonaram Jó em nenhum momento. E veja a reação deles ao ver o amigo naquela situação, no verso 12. E levantando de longe os seus olhos e não o conhecendo, levantaram a sua voz e choraram. Rasgando cada um o seu manto sobre as suas cabeças, lançaram pó ao ar. E sentaram-se juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então, esses amigos sinceros, né, podem não ter numa parte ajudado muito, mas fazem parte do propósito de Deus, nós vamos ver isso. Mas amigos sinceros, irmãos, porque eles ficaram juntos de Jó o tempo todo. Quando eles viram aquilo ali, né, eles ficaram tão estarrecidos, né, choraram, se colocaram em terra também e ficaram 7 dias e 7 noites ali, ao lado de Jó, sem dizer uma palavra, porque eles estavam estarrecidos diante de tamanha dificuldade. Aí a Rose está colocando aqui, será que era lepra? Nenhum lugar que eu li, sabe, sobre a questão da doença, ninguém ainda colocou um nome. A lepra é uma das doenças que se pensa que pode ser, né? Mas a descrição aqui da doença, a gente vai ver que a lepra não era tão maligna quanto essa doença, né? Como eu disse, ele vai ter alucinações, né? Sonhos. Então a lepra não chegava a tanto sofrimento. Tem pessoas que dizem que era um tumor, uma espécie de tumor maligno que saiu pelo corpo dele. Então existem muitas especulações a respeito da doença, mas ninguém afirma que doença realmente é essa. Até hoje eu não li, né, quem dissesse que doença é, né? Então, estou respondendo aqui. A lepra poderia ser, né, uma das possibilidades, mas não sabemos que doença era essa. Então, os amigos foram muito bons com Jó, né? Ficaram ali ao lado dele o tempo todo, que nós podemos pensar em ser bons amigos assim, estarmos juntos, né? Mas vamos pedir a sabedoria de Deus para falarmos as coisas certas, porque esses amigos aqui vai falar cada coisa que também não vai ajudar muito, mas pelo menos eles não abandonaram Jó em nenhum momento, né? Ficaram ali do lado na limitação do conhecimento deles, nós vamos ver isso, na limitação do conhecimento deles, tentaram ajudar o amigo. E no capítulo 3, então Jó chega no extremo do sofrimento, ele vai chegar numa situação tão terrível, irmãos, que ele vai estar numa condição e aonde ele não vai estar mais tão lúcido, né? Porque às vezes nós passamos por dificuldades na nossa vida, mas nós temos a lucidez de orar, de agradecer, de clamar a Deus. Mas Jó vai chegar aqui no capítulo 3 num estado de sofrimento, né, tão grande, à beira da insanidade, né? De estar perdendo a razão por horas. E nós vamos ver durante o livro isso, que tem momentos que ele não vai estar aguentando mais e ele realmente começa a dizer coisas um pouco sem sentido, mas nunca blasfemando a Deus. Então ele vai dizer aqui no capítulo 3 que ele preferia que o dia do nascimento dele tivesse sido riscado do calendário. Está no verso 6, né? Que aquele dia fosse riscado entre o número dos meses, né, do ano. Ele gostaria que esse dia não existisse. Ele gostaria também que ele tivesse nascido e já morrido em seguida, vai dizer no verso 11, né? Que ele saísse do ventre da mãe dele e que já morresse. Ou que nem tivesse mãe para que cuidasse dele, amamentasse, acalentasse ele e ele já morresse em seguida. Então ele está em estado de bastante angústia, né? Uma coisa que, né, acredito que nós não passamos por isso, mas ele está ali num estado de grandíssimo sofrimento. E ele começa a falar essas coisas, né? Que ele prefere a morte. E ele vai desejar a morte muitas vezes, né? A partir do verso 13, ele vai até relatar um pouco aqui, do 13 até o 20, irmãos, ele vai relatar aqui o que é a morte para eles, né? No Antigo Testamento, eles acreditavam que as pessoas morriam, iam para um lugar chamado Seol, os irmãos já leram essa palavra, né? E lá era um lugar onde as pessoas ficavam quietinhas lá,
não tinha nada para fazer, era silêncio, era uma monotonia total, era um lugar onde você ficava ali quietinho, parado, um lugar monótono, sem nenhuma atividade, e ali as pessoas, as almas aguardavam então o julgamento final, o momento de receberem aquilo que Deus tinha para eles. Então, o Seol, a morte, também não era algo muito bom, né? Por causa dessa monotonia de estar ali. Mas, diante de tanta dificuldade, era o que ele queria. Ele queria estar morto, né? Porque assim ele teria descanso de tanto sofrimento pelo qual ele estava passando. Né? E aí, no verso 23, ele vai dizer assim: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Ele vai questionar por que Deus faz isso? Por que Deus dá vida a uma pessoa que vai passar por tamanho sofrimento como o meu caso? Né? Ele faz esse questionamento a Deus. E o salmista no Salmo 42, não é no Salmo 42, Salmo 118, 5, vai dar uma resposta aqui que se encaixa muito bem nessa pergunta de Jó. Porque o salmista diz aqui: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Então, por que Deus dá vida a quem vai sofrer tanto? Por que Deus deu vida a Jó para tamanho sofrimento? Porque Jó tem a possibilidade de invocar o Senhor na angústia, o Senhor ouve, né, quando nós estamos em angústia, e nos tira da angústia para um lugar largo, para um lugar bom, para um refresco da nossa alma. Então, isto Jó não sabia, né? Vai ficar sabendo mais para frente, mas nós já sabemos que nós temos um Deus que nos ouve e nos tira no momento certo, né, daquela situação difícil. Então, essa comparação do verso 23 com o Salmo 118, 5 é muito oportuna, né, da gente fazer aqui. E depois Jó vai dizer mais uma coisa também aqui no verso 24 e 25. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu. E encerrando no verso 26 vai dizer: nunca tive descanso. Então ele vai dizer aqui que, na verdade, né, o que está acontecendo com ele aqui é que o sofrimento dele é abundante demais, né? Se nós compararmos aqui com o Salmo 42, 3, no Salmo 42 o salmista também vai dizer a mesma coisa: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, né? As lágrimas servem de mantimento, o sofrimento, é a mesma coisa que Jó está dizendo aqui, porque antes do pão vem o suspiro. Então, muito antes de se alimentar, ele está se alimentando do suspiro, do sofrimento, né? E os gemidos dele se derramam como água, é direto, flui, é como uma água, né? Porque agora ele está vendo que, né, nessa situação que ele está, né, as dificuldades da vida que ele via muitas vezes as pessoas passarem, os receios que nós também temos, né, nos nossos corações, Jó também tinha, aconteceu com ele, e que mesmo antes dele passar por isso, ele já tinha preocupações na vida, né? E agora ele está passando realmente por essa grande tribulação. Então aqui nós vamos encerrando essa primeira parte, né? Guardando bem no nosso coração aí tudo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Lembrando que agora, domingo que vem, os irmãos têm que ler os capítulos de 4 a 7, né? É o primeiro amigo de Jó que vai conversar com ele, e Jó vai responder para Elifaz, então, o que ele está se sentindo, né? Então, nós vamos ver quais são as palavras, qual é a teoria de Elifaz para todo esse sofrimento de Jó que ele está vendo. Então, é o primeiro amigo que vai se pronunciar. E isso aqui é igual uma peça de teatro, né? Tem o primeiro ato, vai ter Elifaz vai falar, Jó vai responder, depois Bildade vai dar a opinião dele, depois Zofar, aí Jó vai respondendo, depois nós vamos ter outro ciclo de conversas, o terceiro ciclo, Eliú vem também para dar sua opinião sobre aquele sofrimento, e encerramos então com Deus dando o desfecho de toda essa situação. Então, semana que vem nós vamos estudar do 4 ao 7, tá? E vamos ver o que é que Elifaz então tem a dizer a Jó diante de todo esse sofrimento, né? O primeiro amigo que vai tentar trazer palavras de consolo
e tentar também ajudar Jó a resolver a situação em que ele está vivendo. Amém, irmãos? Algumas pessoas responderam aqui para mim nos comentários por que é que Jó passou por tantas tribulações. Continue pensando nessa pergunta, mandem as suas respostas, contribuam, que é importante para a gente continuar os estudos. Mais uma vez, quem quiser a lição impressa pode pedir, que eu envio, tá, irmãos? Fora isso, eu estou mandando no grupo, né, em fotos, em PDF, para quem consegue imprimir em casa. E aí, voltando, eu entrego todas as lições impressas na mão dos irmãos. Amém? E para o próximo estudo, então, nós vamos ver, né? Se eu continuo escrevendo, se nós chegamos